Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Senac Jardim Primavera. Nesse vídeo falaremos sobre o Programa Ecoeficiência, o compromisso Senac com o meio ambiente e o Sistema Senac de Gestão Ambiental. Em 27 de novembro de 2002, o Conselho Regional do Senac aprovou, por meio da Resolução número 46/2002, o Programa Ecoeficiência e, com ele, a Política Ambiental da Rede Senac São Paulo, hoje chamada Compromisso Senac com o Meio Ambiente. O Programa Ecoeficiência é norteado pelo Compromisso Senac com o Meio Ambiente, que tem como pilares principais respeito às legislações, normas e requisitos ambientais aplicáveis, contribuição com o desenvolvimento sustentável e atuação como agente disseminador de práticas ambientalmente sustentáveis. Para não esquecer, lembre-se dessas 3 letrinhas: RCA, respeito, contribuição e atuação. Para conhecer o compromisso completo, acesse o QR Code ou o portal Senac. Mas e o programa Ecoeficiência? Vocês têm alguma ideia do que ele faz? Primeiro, é importante compreender o significado de ecoeficiência. Ecoeficiência é a gestão que prima pela otimização ou redução no uso de insumos como água, energia e materiais. E para que essa redução seja possível, o Programa Ecoeficiência do Senac disponibiliza diversos materiais orientadores para as unidades. Nesses materiais encontramos muitas diretrizes. Vamos conhecer algumas delas? Primeiro, as unidades precisam ter um representante do Programa Ecoeficiência e depois precisam constituir um comitê do Sistema de Gestão Ambiental. Esse comitê é formado por funcionários de diversos setores e, para organizar melhor as atividades, ele foi dividido em algumas equipes. Vamos conhecê-las agora. Equipe Uso Racional de Água. É responsável por ações de sensibilização e planejamento ambiental relacionado ao consumo de água. Equipe Uso Racional de Energia Elétrica. É responsável por ações de sensibilização e planejamento ambiental relacionado ao consumo de energia. Equipe Gestão de Resíduos Sólidos. É responsável por ações de sensibilização e planejamento ambiental relacionado à geração, redução e destinação de resíduos. E equipe administrativa, responsável pela inserção de dados no sistema, orçamentos, sinalização, comunicação, entre outras atividades. Todo o processo recebe a contribuição e é acompanhado pela diretoria. O comitê assume diversas responsabilidades, como sensibilização e treinamento, comunicação, monitoramento e registros, análise crítica, avaliação e controle de documentos. Você é parte desse programa. Veja como pode contribuir. Você já deve ter observado os coletores espalhados pela unidade. Eles fazem parte do nosso programa de coleta seletiva. O Senac Jardim Primavera envia os resíduos recicláveis e não recicláveis para lugares diferentes. Por isso, fique atento na hora de descartar o seu resíduo. Muitas pessoas chamam de lixeira, mas nós chamamos de coletores. Os nossos coletores têm adesivos para identificação do tipo de resíduo. Separamos de forma bem prática, recicláveis e não recicláveis. Ao jogar o seu resíduo, preste muita atenção ao adesivo que está no coletor. Resíduos como restos de alimento, papéis sujos, engordurados e guardanapos devem ser descartados no coletor não reciclável. Outros itens, como embalagens plásticas, de papelão, PETs, latas, sacolas e descartáveis em geral, devem ser descartados no coletor reciclável. É importante lembrar que não é permitido fumar dentro do Senac Jardim Primavera. Também recolhemos pilhas, baterias e óleo de cozinha. Você pode e deve trazer esses itens para o Senac e descartá-los nos coletores sinalizados. O óleo usado deve ser trazido em garrafas plásticas e colocado no coletor indicado. Você sabe o que é compostagem? É um processo de reciclagem de resíduos orgânicos. Em outras palavras, é a decomposição de alguns restos de alimentos que se transformam em adubo e fertilizantes para as plantas. Em nosso caso, esse processo é acelerado pelas minhocas.
Nós abastecemos o nosso minhocário com cascas de ovo, borra de café, saquinhos de chá, cascas de frutas e alguns vegetais. São resíduos gerados por funcionários, mas todas as pessoas interessadas podem e devem levar um pouco de adubo ou chorume, basta solicitar no atendimento. Nós recebemos com muita frequência as visitas de alguns animais. Aqui é possível conviver com jacus, sapos, corujas, saruês, saguis e muito mais. Não devemos, em hipótese alguma, chegar perto demais ou tocá-los. Pedimos atenção especial aos saguis. Eles podem se aproximar, principalmente quando estamos comendo. Não alimentem esses simpáticos macaquinhos, pois além de prejudicar a saúde deles, você corre o risco de ser mordido ou arranhado. Não devemos esquecer que eles são possíveis transmissores da raiva. Como falamos anteriormente, o Comitê do Sistema de Gestão Ambiental realiza atividades de sensibilização ambiental. Essas atividades são realizadas com funcionários, alunos e a comunidade que nos cerca. Vamos conhecer algumas dessas atividades? Fazemos feiras de troca, visitas externas, como no SESC, em parques da cidade, na central de coleta seletiva, palestras, brincadeiras, vivências, diversas campanhas, Semana Senac de Sustentabilidade, diversas atividades conduzidas pelos estudantes e reuniões, onde o comitê se reúne ao menos uma vez a cada semestre para análise dos indicadores ambientais e planejamento das atividades. Esses encontros também promovem a avaliação do desempenho ambiental da unidade. Todas as unidades do SENAC recebem uma certificação ambiental corporativa pelo desempenho. Essa certificação varia em 3 níveis. A unidade Jardim Primavera possui há 10 anos a certificação máxima. Como referência para as atividades ambientais desenvolvidas na unidade, temos os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são um plano de ação universal e integrado. Todas essas atividades são possíveis porque o SGA conta com o apoio de todos os setores e de todos os docentes. Se você quiser saber mais ou falar com o comitê, procure um dos nossos membros ou envie e-mail para grupopri.sga@sp.senac.br. Até a próxima!